Olá, 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 pessoas! Tudo bem? Boa noite! Aqui, boa noite, né? Mas a depender do horário que você vai assistir essa videoaula, bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vindo, independente de qualquer coisa. Professora Kelly Cuesta, aqui com a nossa aula de resolução de questões da primeira fase do exame da ordem, direito do trabalho. Lembrando que eu acabei de postar a resolução de 4 provas, 4 exames da OAB em direito previdenciário, 8 questões comentadas. É só você procurar aí no nosso canal do YouTube. E o material, tá? Pegar no link ou então chamar a gente aqui, como de costume você já está, né, sabendo, através do nosso e-mail, professorakellycuesta@gmail.com, ou então no nosso direct, tá? Lá na nossa página do Instagram, Kelly Cuesta Professora, @Kelly Cuesta Professora. Sem muitas delongas, bora descer para o play, bora fazer a correção aqui das nossas questões, tá? Esse aqui, meus amores, é o exame. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa tela aqui. Tá pequenino, né? Tá me incomodando que tá bem pequeno. Deixe-me ver aqui. Ajuste de visualização, barra lateral. Bora ver se melhora. Não é possível alterar o tamanho do bloco neste layout. Poxa, e qual é que é possível aumentar? Esse não pode. Esse já está. Deixa me ver aqui. Isso é hora, professora, de fazer teste? Desculpa, gente. Aqui realmente ficou pequeno agora. Isso está me incomodando um pouquinho, para não dizer bastante. Bora ver. Enfim, bora lá, meus amores. Geraldo, tá? Questão 71. Lembrando, né? A nível de localização. Ah, professora, eu sou muito bom em direito do trabalho. Eu quero começar a minha prova, né, agora em dezembro, primeira fase do exame 45, eu quero começar com as questões de direito do trabalho. Estrategicamente, eu corro para onde? Você corre para a questão 71. Lembrando que as questões 69 e 70 é direito previdenciário, também excelente dica para você começar gabaritando, que são questões tranquilas, dá para garantir. Direito do trabalho começa com a questão 71, tudo bem? Então, vamos lá, meus amores, sem muitas delongas. Geraldo, super Geraldo, tá? Trabalha desde 2022 para uma sociedade empresária que atua na região metropolitana do estado e recebe, né, recebe um salário fixo de R$ 4.000 sem qualquer desconto, exceto o imposto sobre renda e o INSS. Além da sua remuneração, do seu salário, ele desfruta de um pacote de benefícios que inclui o que tem nesse pacote de benefícios recebidos pelo Geraldo. Tem auxílio alimentação em forma de ticket. Opa! Se é em forma de ticket, está lá no 457, parágrafo 2º da CLT, não integra remuneração. Habitação no luxuoso apartamento. Opa, né? Bora puxar aqui uma setinha para a questão da habitação do apartamento, né? Plano de saúde e auxílio educação, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e o material didático, né, meus amores? Livros e o material didático. E aí, o que acontece? É uma questão extremamente fácil, extremamente acessível, que não dá para perder, tá, meus amores? Esse tipo de questão, sob hipótese alguma, deixar para trás. É marcar e correr atrás de 39, que é o que vai ficar faltando, tá, para vocês. Nossa, caiu aqui a internet do meu... Tá oscilando, choveu muito aqui em Belém do Pará, choveu muito aqui em Belém do Pará, e eu acho que a nossa internet não está no seu melhor momento, né? Bora verificar aqui se eu consigo resolver isso aqui. Conectando, carregando a tela, foi. Foi pequeno delay, pronto, voltamos lá, restabelecemos a nossa conexão, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Como eu estava falando para vocês, é o tipo de questão que, sob hipótese alguma, dá para perder. E onde é que a gente encontra, professor, essa previsão legal? Nós vamos encontrar no artigo 457, tá? No artigo 457, parágrafo. Opa, perdão. 458, parágrafo 2º da CLT,
mas a gente também vai precisar do caput, tá? Porque a questão da habitação, ela aparece lá no caput. Então, com isso, o que que acontece aqui? A gente sabe que existe salário in natura. O que que é o salário in natura? O salário pago de uma forma diferente da pecúnia, diferente do dinheiro. É quando você recebe pelo seu trabalho e não para o seu trabalho. Só que o que que tem justamente no parágrafo 2º do 458 da CLT? Aquelas parcelas que, mesmo que fornecidas habitualmente pela empresa, não serão considerados salário in natura. E que parcelas nós encontramos lá no parágrafo 2º do 458, através dos incisos? A gente encontra aqui, tá? O plano de saúde não integra, tá? Não é considerado salário, utilidade ou salário in natura. O auxílio educação também não é considerado salário in natura. O auxílio alimentação na forma de ticket, nos termos do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, também não é considerado salário in natura, não vai integrar a remuneração do trabalhador. Com isso, vamos atrás da nossa alternativa, tá? Geraldo consultou você como advogado para saber quais benefícios devem ter seu valor integrado à remuneração. Então, bora lá? Sobre a questão levantada por Geraldo, de acordo com os dados do enunciado e de acordo com a CLT, ou seja, não quer jurisprudência, a tua resposta tem que ser com base na lei, assinale a alternativa correta. Apenas a educação integrará a remuneração. Não, não, não. 458, parágrafo 2º da CLT, diz lá em um dos seus incisos que a educação fornecida dentro do estabelecimento da empresa ou por terceiros não integra a remuneração. Apenas o valor do plano de saúde não integrará? Não, não é apenas o plano de saúde que não vai integrar. A educação também não vai integrar, então a letra B está errada. Letra B, apenas a habitação fornecida pelo trabalho integrará a remuneração? Parece muito boa, parece-me que essa é a nossa alternativa, esse é o nosso gabarito. Alimentação, habitação, plano de saúde, auxílio educação integrarão? Não integrarão, tá? Ficando nesse caso aqui, a alimentação, plano de saúde e auxílio educação, só a habitação que vai integrar. Com isso, meus amores, sem medo de ser feliz, o nosso gabarito é a letra C de coelhinho, nossa letra C de coração, tudo bem? Questão fácil que não dá para perder. Você que está com a CLT aí do lado, corre, vai lá fazer uma leitura e uma marcação, tanto do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, quanto do 458, caput, parágrafo 2º também da CLT, sobre hipótese alguma perder essa questão, tá, meus amores? Seguindo lá, ainda no exame 42, nós vamos para a questão 72 agora, questão 72 aparecendo aí na tela para vocês, tá? Professora, eu não disponho desse material, como é que eu consigo? Chama a gente, tá? Tá aí disponível no link, mas se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, chama no professorakellycuesta@gmail.com ou então lá no nosso direct, @kellycuestaprofessora, tá bom? Bora seguir lá, questão 72, direito do trabalho, tá? Exame 42 da OAB. Descendo para o play, bora lá. Os irmãos Décio e Beatriz são empresários. São irmãos e são empresários, tá? Décio explora a atividade pesqueira, enquanto que Beatriz tem 2 lojas de calçados, ou seja, finalidades, atividades diferentes, tudo bem? Em 2023, a Sociedade Empresária de Décio teve uma reclamação trabalhista ajuizada por um operador de produção, que inseriu na petição inicial a Sociedade Empresária de Beatriz, tá? A Sociedade Empresária de Beatriz, tudo bem? Advogando existir um grupo econômico. Opa! Falou em grupo econômico, automaticamente eu lembro do artigo 2º,
parágrafos 2º e parágrafos 3º da CLT, tudo bem? Apenas em razão do parentesco entre Décio e Beatriz. Diga para mim, a existência de parentesco, a existência de um grupo, pessoas da mesma família, é o suficiente para caracterizar um grupo econômico? Não, não é o suficiente. Para que nós tenhamos a configuração, a caracterização de um grupo econômico, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter 2 ou mais empresas que atuem no mesmo ramo, no mesmo segmento, com a mesma finalidade empresarial, que pertençam aos mesmos sócios ou ao mesmo grupo familiar e que haja um comando, uma subordinação, um controle de uma empresa majoritária pertencente desse grupo. Só o fato de Décio e Beatriz serem irmãos já configura, já caracteriza a existência do grupo econômico entre a empresa pesqueira e as empresas de calçado? Claro que não. Então, essa questão, meus amores, presentinho. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que 100% das questões, né, de direito do trabalho, elas vão ser divididas assim, 30% fácil, 40% mediana e 30% difícil. Essa aqui, com certeza absoluta, estaria nos 30% fáceis, que, sobre hipótese alguma, a gente pode pensar em perder, tudo bem? Então, olha só, considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, justamente no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, assinale a afirmativa correta, tá? Letra A, o autor está correto? Nem continuo lendo porque é o diabo querendo que tu erres e tu não vais deixar que o diabo te enrole, tá certo? Letra B, para se caracterizar grupo econômico, somente é necessário haver identidade dos sócios? Não, eu acabei de colocar para vocês que são necessários 4 requisitos. Somente a identidade dos sócios não é o suficiente, tá? Para que a gente tenha a caracterização do grupo econômico. Não há grupo econômico porque não há direção, controle ou administração de uma empresa sobre a outra. Parece-me muito boa, parece-me que esse vai ser o nosso gabarito. Letra D, o grupo econômico pode ser reconhecido pelo parentesco, mas apenas na fase de execução, quer dizer que na fase de cognição eu não posso requerer o grupo econômico, pelo contrário. Antes, né, o que era uma obrigatoriedade da responsabilidade subsidiária, agora o entendimento do TST já exige que haja também essa formação desse litisconsorte passivo, desde a exordial, desde a petição inicial para a questão do grupo econômico também. Então, com certeza absoluta, sem medo de ser feliz, gabarito letra C de coelhinho, coração, ok? Tudo bem? Seguindo, questão 73 aí, tá? Questão 73, direito do trabalho, exame 42 da OAB. Bora descer para o play? Bora lá. Em 2023, Denilson ajuizou reclamação trabalhista contra um supermercado, alegando que lá trabalhou de 2004 a 2008 sem ter a sua carteira de trabalho assinada, tá? Sem ter a sua carteira de trabalho assinada. Na reclamação, ele requereu a declaração de vínculo daquele período para fins de anotação da carteira profissional, porque ele almejava o quê? A aposentadoria junto ao INSS, tá? Ele almejava a aposentadoria junto ao INSS. Tudo bem? Tranquilinho? Show de bola. É isso que ele pretende. Perfeito. Em defesa, a sociedade empresária alegou, tá? A sociedade empresária alegou prescrição, pois a ação foi ajuizada após o biênio constitucional, ou seja, desrespeitando tanto o artigo 7 da Constituição, lá no seu inciso que trata sobre a prescrição, quanto o artigo 11 da CLT, que diz que, terminado o contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para fazer a propositura da sua ação, da sua demanda. Certo? Tudo bem? Perfeito, show de bola.
Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, ou seja, eu não quero uma resposta com base em súmula, eu não quero essa resposta com base em lei extravagante, eu quero essa resposta com base na CLT. Perfeito. Assinale a alternativa correta. A sociedade empresária está equivocada, pois o prazo é de 30 anos. Ai, para! Sob hipótese alguma, tá? A prescrição se consolidou e poderia ser conhecida de ofício pelo juiz? Opa! Artigo 337 do CPC não diz que a gente deve, no primeiro momento, se formos empresa, alegar em sede de contestação às preliminares? E aí a gente não tem essa prejudicial de mérito chamada de prescrição, que nos termos do artigo 487 do CPC leva à extinção do processo com resolução do mérito, né? Então não pode ser aqui de ofício, tá bom? A sociedade empresária está correta, havendo prescrição, porque a ação foi ajuizada há mais de 2 anos. Excelente pegadinha aqui para o aluno desatento, né? Cair, tá? A sociedade empresária não está correta. Uai, professora, mas não é isso que está escrito lá no dispositivo legal? É, meu amor, mas nós temos exceção. A exceção que está prevista lá na alternativa letra D, que fala para a gente o seguinte: a sociedade empresária está incorreta, pois as ações que têm por objeto a anotação para fins de prova junto à Previdência são imprescritíveis. Lembra, por favor. Eu não posso trabalhar única e exclusivamente com a regra. Eu preciso atentar, tá, a esse velho comentário que a gente sempre faz em questões objetivas. O examinador, ele vai atacar aonde? Ele vai atacar justamente nas exceções, tá? Nas exceções. Professora, diga para mim, e onde é que está essa previsão? Te digo, meu amor, está previsto no artigo 11, parágrafo 1º da CLT, tá? Então, sem medo de ser feliz, gabarito letra D de docinho, de doidinho. Ok, meus amores, tudo bem? Tranquilo? Sim? Seguindo, então, vamos lá. Questão agora 74 do exame 42 da OAB, Direito do Trabalho. Professora Kelly Cuesta aqui com vocês, para que a gente possa garantir, tá, essas questões de direito do trabalho. 11 questões de direito do trabalho, 6 questões de direito material, 5 questões de direito processual. Tranquilo? Então, bora lá descer para o play, meus amores, bora lá, por favor. Agora é o Leopoldo, né? Vamos verificar aqui a situação do Leopoldinho, tá? Bora lá, Leopoldo. Questão 74, exame 42, direito do trabalho, seguindo lá. Leopoldo foi contratado em 2020 por uma sociedade empresária de terceirização como auxiliar de limpeza. Ele cumpre jornada no regime de tempo parcial. Olha lá! Ele é, né, um contrato de tempo parcial, é um CTTP, contrato de trabalho por tempo parcial, fazendo 20 horas semanais, conforme previsto e autorizado em norma coletiva da sua categoria. Então, o que é interessante aqui, né? O contrato de tempo parcial, o CTTP, contrato de trabalho por tempo parcial, é aquele em que você tem 2 opções de contratação, né? Ou você contrata até 30 horas semanais, sem a possibilidade de fazer horas extras, ou você contrata por até 26 horas semanais, podendo fazer até 6 horas extras semanais. São essas 2 opções. No caso aqui do Leopoldo, o que a empresa resolveu fazer? Resolveu contratá-lo por 22 horas semanais, tá certo? Tudo bem. Após 1 ano de trabalho sem faltas injustificadas, é chegado o momento de o Leopoldo fruir férias. Sobre a solicitação de Leopoldo, considerando a CLT, essa nossa resposta tem que ser com base na CLT.
Não vou poder olhar para a Constituição, para a legislação extravagante, para a súmula, para a OJ. É com base na CLT. Por ser empregado em regime de tempo parcial, ele não terá direito às férias remuneradas. Que isso? Ele é escravo, né? Como assim direito às férias é um direito irrenunciável? Só porque ele é o CTTP, ele não tem direito? Completamente errado, né? Letra B. Tal qual os demais empregados, ele terá direito a 30 dias de férias com adicional de 1/3. Não é verdade? Parece-me muito boa. Vamos ver as outras. Ele somente terá direito às férias se isso estiver expressamente previsto em convenção coletiva, e convenção coletiva tem poder de dispor sobre as férias, que é um direito irrenunciável? Completamente errado. Letra D, por cumprir apenas metade da jornada dos demais empregados, ele terá direito a 15 dias de férias, com adicional de 1/3. Jamais, meus amores, jamais. Não é o fato da jornada dele ser reduzida que vai influenciar no período do gozo de férias. Com isso, gabarito, letra B de bola, B de docinho, tá certo? B de bola, B de bombom. Não é docinho, gente, é bombom. Já tô zureta aqui de tanto gravar vídeo que eu já tô confundindo até os doces, ok? Tranquilo? Até aqui, meus amores, como é que nós estamos? De boa? Bora lá. Questão 75, exame 42 da OAB, Direito do Trabalho. Vamos lá. Em sede de acordo coletivo firmado em janeiro, acordo coletivo firmado em janeiro de 2024, com vigência de 2 anos, entre uma sociedade empresária e o sindicato da categoria, constou cláusula determinando que o tempo de deslocamento dos empregados do portão até o interior da empresa, onde se situa o relógio de ponto, seria computado na jornada de trabalho. Isso porque o deslocamento é feito em transporte fornecido pela empresa e dura cerca de 20 minutos. Sobre a jornada, não consta mais nada na norma coletiva. Então, determinada empresa firmou um acordo coletivo dizendo que os 20 minutos de deslocamento entre o portão e o ponto, né, o local onde se faz o registro de ponto, seria computado a jornada. Então, é algo positivo para o trabalhador, né? Aqui, em que pese a CLT falar que não tem mais o cômputo das horas in itinere, aqui essa hora in itinerezinha, bora colocar assim, ela, né, pontua em favor do trabalhador. Dando sequência aqui. A sociedade empresária, por liberalidade, mantém salas de recreação, biblioteca e uma capela. A utilização desses espaços antes e após o trabalho é facultado aos empregados. Então, vai quem quer. Em razão do ajuizamento de uma ação trabalhista por um ex-empregado, a sociedade empresária indagou você, ou seja, a empresa consultou você como advogado, se todos esses períodos, seja de deslocamento ou seja nesses espaços coletivos, integram ou não a jornada de trabalho. Então, aqui, em relação ao deslocamento, tá? Em relação ao deslocamento e em relação, tá, à igreja, em relação lá à capela, tá? Em relação à capela lá, às áreas de recreação. O que vai integrar e o que não vai integrar? Meus amores, a questão dessa área aqui de recreação, biblioteca e capela, ela encontra previsão lá no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. E fica lá estudando, descansando em lazer, fazendo culto, não é computado na sua jornada, e fica porque ele quer, é facultado, tá certo? E o que ficaria mais confuso para o aluno seria aqui em relação a essa hora itinerezinha, tá? Por quê? Você precisa lembrar que o artigo 611-A da CLT permite que o sindicato, através de norma coletiva, seja acordo ou seja convenção,
trate sobre a jornada de trabalho dos seus empregados, da sua categoria, perdão. Então, o que acontece? O sindicato tem poder para, através de um acordo coletivo, fazer esse tipo de acerto com a empresa? A resposta é sim. Então, aqui, a dúvida da empresa é: o que integra a jornada de trabalho? O deslocamento vai integrar? Sim, o deslocamento ele vai integrar a jornada de trabalho dos funcionários. Agora, o uso dessa área de lazer, não. É isso que a gente tem que procurar nas alternativas, tá certo? Então, letra A, todos os períodos não se computam? Não deixa o diabo confundir a tua mente. Você já sabe que nem todos os períodos computam, tá certo? Por quê? O uso da capela, da biblioteca, etc. e tal, não integra a jornada. Apenas o tempo de utilização da capela deve ser computado? Pelo contrário, tá? O uso da capela não pode ser computado. Apenas o período de deslocamento deve integrar a jornada por força de norma coletiva. Os demais períodos não são considerados tempo à disposição. Show de bola, achamos aqui nosso gabarito. C de coelhinho, coração. O período de deslocamento, assim como o período de utilização da biblioteca voltado para o estudo, devem ser computados? Não, 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 não. Apenas o deslocamento que deve ser computado. A biblioteca não. Com isso, sem medo de ser feliz, gabarito letra C de coelhinho. Tudo bem, meus amores? Tá? A FGV vira e mexe, gosta de trazer essa questão. O artigo 4º é um artigo que ela gosta, e aí a gente tem que ficar ligado, porque é uma questão fácil que não tem necessidade da gente perder. De acordo? Perfeito, bora lá. Questão 76, meus amores, tá? Questão 76, vamos lá. Questão 76, exame 42, direito do trabalho, professora Kelly Cuesta. Bora lá? Em sede de reclamação trabalhista, você advoga para a parte autora. Tá? Você advoga para o reclamante. Dos três pedidos formulados, você sagrou-se vitorioso em 2. Horas extras e equiparação salarial. Sucumbindo, ou seja, perdendo na integração da habitação. Então, nós temos uma sentença PP, uma sentença parcialmente procedente. Atendendo a um desejo do seu cliente, optou-se por não recorrer. Então, o reclamante disse: doutora, está tudo certo. De 3, ganhei 2, perfeito, deixa assim, não leva isso adiante, não. Tá? Tendo o prazo recursal transcorrido integralmente. A ré, ou seja, a empresa, por sua vez e no seu prazo, apresentou recurso pertinente e agora o processo encontra-se com prazo para contrarrazoar. Opa. Nós temos uma sentença PP, onde apenas um interpôs o recurso, e agora nós estamos no prazo das contrarrazões deste recurso. Opa! Olha os 3 elementos aí aparecendo do nosso recurso adesivo. Nesse caso aqui, recurso adesivo do recurso ordinário, do nosso raro, não é verdade? Ocorre que seu cliente mudou de opinião, já que o processo irá se alongar por conta do recurso da ré. Diante disso, indagou-lhe se caberia alguma medida processual para que fosse reexaminada a questão relativa à integração da habitação. Meus amores, olha só, aqui nesse momento ele perdeu, né? E ele disse: não, doutora, não recorra, deixe para lá. Só que a empresa, ela interpôs o recurso ordinário dela. Tudo que uma parte faz, o juiz é obrigado a dar prazo para outra, contrarrazoar, manifestar. Então, nós estamos no prazo das contrarrazões. Nesse momento das contrarrazões, o teu cliente diz: ih, doutora, já que vai ter que contrarrazoar porque a empresa recorreu, ainda dá para fazer alguma coisa? Dá para interpor ainda o RO? Aí você vai dizer: não, o prazo do RO já foi, precluiu. O que dá para a gente fazer agora é o recurso na modalidade adesiva. Com isso, sem medo de ser feliz, gabarito letra A,
recurso adesivo, nesse caso do recurso ordinário, tá? Do recurso ordinário. Professora, pelo amor de Jesus, eu sempre tive muita dificuldade em entender essa questão do recurso adesivo. Tu podes dar só uma explanação para acalmar meu coração? Claro, meu amor. Bora lá, porque eu sei que isso é muito importante. Inclusive, é uma das minhas apostas sempre para a segunda fase, é que venha, tá, o recurso adesivo do recurso ordinário, tá bom? O dia que vier, eu vou soltar foguete, porque eu acho que é uma peça extremamente pertinente. Mas bora lá. Como é que você identifica o recurso adesivo? Como é que você identifica o recurso adesivo? Você identifica da seguinte forma, tá? Obrigatoriamente, tá? O recurso adesivo. Nesse caso aqui, eu vou falar especificamente do RO, recurso adesivo do RO, que carinhosamente a gente chama de raro, tá certo? A gente chama de raro, ok? Você precisa, número 1, de uma sentença parcialmente procedente. O que é uma sentença parcialmente procedente? É aquela sentença em que as partes ganham e perdem, como aconteceu aqui nesse caso. Nesse caso, o trabalhador, de 3 pedidos, ele ganhou 2, perdeu 1. Então, nós temos uma sentença parcialmente procedente, com certeza absoluta. Tranquilo? Perfeito. O que mais? O que mais é necessário? No prazo, tá? No prazo do RO, do recurso, já que é uma sentença parcialmente procedente, significa que tanto o reclamante quanto a reclamada poderiam recorrer. Só que isso não acontece. Apenas um recorreu. E quem foi que recorreu aqui? Quem recorreu foi a empresa. A empresa recorreu. Tudo que uma parte faz, o juiz é obrigado a dar prazo para outra, contrarrazoar. Contrarrazoar, nesse caso, o quê, professora? O recurso ordinário colocado pela empresa. Então, o juiz vai dizer, ei, reclamante, tu não interpuseste do teu recurso ordinário, né? Mas a empresa interpôs, tá? Quer se manifestar do RO dela? Nesse prazo aqui, então, meus amores, das contrarrazões, nesse momento aqui das contrarrazões do RO da parte contrária, é que surge o prazo para você interpor o seu recurso adesivo do recurso ordinário, tá certo? Não é da sentença, não é do RO, claro, porque se fosse do RO não tinha por que falar em raro, mas sim do prazo em que você é intimado para contrarrazoar, para manifestar do recurso da outra parte. Nesse momento aqui é que surge o cabimento para o raro. Professor, então, na prática, eu acabaria tendo que fazer 2 peças, uma peça de contrarrazões e uma peça de recurso adesivo? Exatamente, tá? Então, assim, não é difícil, desde que você entenda quais são os degraus que levam até o recurso adesivo. Degrau número 1, sentença parcialmente procedente. Degrau número 2, apenas uma das partes recorre, e em razão desse recurso, o juiz é obrigado a dar prazo para outra contrarrazoar. Nesse momento das contrarrazões é que vem, pelo princípio da oportunidade processual, o cabimento para a interposição do raro, tá? Professor, então, neste caso aí, a empresa interpôs o RO, quem é que vai interpor o raro? O reclamante. Poderia ser o inverso? Poderia, tá bom? Então, só aqui uma explanação para aqueles que tenham dúvidas. E se tiver persistido dúvida, me chama, marca uma call, que aí a gente faz todas as explanações para vocês. Galera do print? Ai, professora, mas está tão pequenininho, não dá nem para tirar print. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui só para a galera do print. Printar. Ué, tá nem saindo. Ah, é aqui que eu mexo. Vai, galera do print, vai lá. Galera dos prints. Deixa eu até aproveitar aqui e ver se aqui eu consigo mexer. Teve muita... Não, né? Não tá tendo muita... E nem para que tem esses botões aqui que...
né? Não estou vendo diferença nenhuma. Que nada. Rapaz, Deus é mais. Ok, galera do print, printou? Perfeito. Então, opa, bora voltar lá, tá? Vamos agora. Ah, sim, professora, qual é a previsão? Artigo 977, parágrafo 1º do CPC. CPC, tá, meus amores? CPC. Vamos para a questãozinha, questão 77. Vamos para a questão 77. Ok? Podemos? Questão 77? Então, bora lá. Em uma reclamação trabalhista, requerendo a responsabilidade civil do empregador em razão de uma alegada doença profissional, o juiz deferiu a realização de perícia. Ok. Sendo que ambas as partes quesitaram e indicaram assistente. Ambas as partes fizeram perguntas para o perito e também nomearam um perito assistente. No laudo, foi detectado que realmente houve uma doença ocupacional, ou seja, o reclamante tem razão, a empresa foi sucumbente. Tá? Com base nisso, o juiz julgou procedente o pedido. Então, a empresa foi sucumbente. Então, mais uma vez, ele está te dizendo. Sobre os honorários do perito e do assistente, considerando o entendimento do TST, assinale a alternativa correta, tá? Meus amores, cuidado, porque lá na CLT a gente sabe que tem uma previsão que diz, né, que a União poderá pagar se a parte foi suficiente, não sei mais o que, mas eu não quero a CLT, eu quero o TST. Qual é o entendimento do TST em relação aos honorários periciais quando há sucumbência e quando há nomeação do perito? É isso que quer saber. Com isso, vamos direto, sem medo de ser feliz, para a alternativa D de docinho. O réu será condenado a pagar os honorários do perito porque foi sucumbente. Tá? A empresa perdeu na perícia. O trabalhador ele tem razão. E arcará com os honorários do assistente técnico por ele indicado. Sim. Quem nomeia um assistente arca com as suas despesas. Essa é a regra independente de beneficiário da justiça gratuita ou não. Professora, se fosse trabalhador e ele tivesse perdido a perícia ou ganhado pouco importa, o perito dele, o perito assistente, quem vai pagar ele? Ah, mas ele é liso, ele tem benefício da justiça gratuita, é problema dele. Por que ele nomeou? Quem leva o perito assistente paga. Não importa se é a empresa, se é o trabalhador, se é liso, se não é liso, se é beneficiário da justiça gratuita ou se não é. Quem leva o seu assistente paga. Essa é a regra, tá? Onde está, professora Kelly, o problema na alternativa A? Diga para mim. Digo-te. A empresa deverá arcar com os honorários do perito e do assistente técnico do autor? Não. O assistente técnico do autor. Que isso, Kelly Questo? Só um momento, gente, que eu me empolguei aqui, apertei no botão errado, tá? Me perdoa. Pagar aqui. A empresa deve arcar com os honorários do perito e do assistente técnico do autor? Não, o assistente, quem paga é quem leva. Letra B, a justiça pobre da justiça, arcará com os honorários do perito e cada parte será responsável pelos honorários do assistente técnico? Não. Isso pode até ter previsão lá na CLT, mas o entendimento do TST não é esse, e a pergunta quer de acordo com o TST, ok?
Cada parte arcará com metade do valor dos honorários do perito e integralmente com os honorários do seu assistente? Cada parte, não. A parte sucumbente paga a integralidade. Então, com isso, realmente, gabarito letra D de docinho. Professora, e qual é a súmula do TST, tá, que fala sobre essa questão dos honorários do perito? Espera aí que eu vou te dar, que realmente essa eu não lembro de cabeça, tá? É a súmula 341 do TST, anota aí, por favor. Súmula 341 do TST, que fala isso pra gente. Tranquilo? Anotou? Show de bola. Questão 78, bora lá. Questão 78. Questão 78. Foi protocolizada a petição de homologação de acordo extrajudicial. A FGV também adora essa questão de acordo extrajudicial. Adora, tá? A 200 Vara do Trabalho de Floripa. As partes envolvidas são Luísa, empregada doméstica, e José Pedro, seu ex-empregador. O valor, tá? O valor apresentado é 27 mil, pagos em 2 parcelas iguais e sucessivas, sendo mantidas as anotações na CTPS. Empregada e empregador estão representadas pelo mesmo advogado. Opa, a gente sabe que isso não pode, tá certo? A regra é muito clara. Cada uma das partes tem que ter seu próprio advogado, permitindo-se que seja representado pelo sindicato, tá? Mas cada um tem que ter o seu próprio advogado, tudo bem? Então, aqui nós temos um problema. Sobre esses fatos, e segundo determina a CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível a homologação porque as partes não podem ser representadas pelo mesmo advogado. Parece-me muito boa. Será que de primeira nós localizamos aqui o nosso artigo? Bora lá verificar. Letra B. Na homologação de acordo extrajudicial, os empregados precisam ser assistidos pelo advogado do seu sindicato? Não necessariamente, pode ser um advogado privado, não tem problema nenhum, só não pode ficar sem advogado ou dividir o mesmo advogado que a parte contrária. Contanto que ambas as partes ratifiquem, ou seja, confirmem perante o juiz o desejo de realizar a transação, o acordo deve ser homologado. Jamais a súmula 418 do TST, pelo contrário, diz que a homologação de acordo extrajudicial é uma faculdade do juiz e não uma obrigação, tá bom? E, bora mais além, se porventura haver uma recusa do magistrado, não cabe impetrar mandado de segurança, porque não entende-se que há violação a direito líquido e certo. Tudo bem? Letra D. Tratando-se de um procedimento especial de jurisdição voluntária, o juiz não pode negar para o mesmo entendimento, mesmo raciocínio da letra C, mesma fundamentação. Então, com isso, sem medo de ser feliz de prima e bem tranquilinho, o nosso gabarito acaba sendo o quê? Letra A, tá certo? Letra A. E aqui vou colocar o acordo já para vocês. Vou colocar o artigo para vocês, tá? Que é o 855B da CLT, parágrafo 1º, tá? Deixa eu ver onde é que eu vou escrever aqui. Artigo. Deixa eu ver se posso escrever bem pequenininho. 855B, parágrafo 1º da CLT. Ok. Tudo bem? Bora lá. Faltam só 2 questõezinhas. Normalmente essas questões são as mais difíceis, até porque adentra um pouquinho em execução. Não que execução seja difícil, mas é que normalmente os alunos não têm muito hábito de estudar, de mergulhar em execução, né? E aí qualquer mexidinha já embaralha a cabeça do menino, tá bom? Então bora lá. Vamos lá. Em 2024, o juiz proferiu uma sentença ilíquida
em reclamação trabalhista, na qual você advoga para o autor que foi julgada procedente. O feito havia sido ajuizado no final de 2022. O juízo elaborou e tornou líquida a conta, tendo aberto um prazo para ambas as partes se manifestarem. A parte ré silenciou-se e você apresentou impugnação, que não foi acolhida pelo juiz. A empresa não impugnou, mas você impugnou, mas o juiz ele não acolheu a sua impugnação, tá? Disse não vou acolher. E com isso, qual é o passo seguinte? O que o juiz vai fazer? O juiz, então, prolatou a sentença de liquidação. Tá certo? Prolatou a sentença de liquidação. As partes foram intimadas dessa sentença. A ré garantiu o juízo e quem garante o juízo vai fazer o quê? Embargos à execução. Medida, tá? Garantiu e embargou, garantiu e embargou, garantiu e embargou. Tá? Nenhuma novidade aqui. Você apresentou a impugnação do credor e contraminuta os embargos apresentados. Diante desta circunstância, marque a alternativa correta. Meus amores, essa questão é aquela questão em que, assim, ainda que você esteja cansado, ainda que você tenha, né, já chegado ao seu limite, você precisa olhar para o teto da sala onde você vai estar fazendo a prova e dizer assim, Deus, eu não quero mais passar por isso. Eu quero passar logo nessa primeira fase, pelo amor de Cristo, porque ninguém merece estudar direito penal, ninguém merece estudar processo penal, ninguém merece estudar constitucional, administrativo, filosofia. Ninguém merece. Se a prova fosse só de direito do trabalho, perfeito! Mas eu tenho que estudar as outras matérias e, Deus, eu não quero mais passar por isso. Meu amor, para você não passar mais por isso, essa é aquela questão que ou você monta o esquema, ou você chuta e conta com a sorte, ou então você vai perder. Como você não quer mais passar por isso, nem eu, porque eu te quero na segunda fase para fazer a mentoria comigo, você vai, de maneira muito carinhosa, organizar aqui as ideias, né? Então, bora lá. Olha só. Assim que eu me entender aqui com a minha lousa, que hoje ela está super desobediente. Não sei se ela está suja, eu tenho que limpar, mas está super sensível ao toque. Pronto, bora lá. Quero um pouco mais aqui. Tá, então olha só. Nós temos uma sentença ilíquida, ou seja, sem valor. Isso pode acontecer? Não. Eu tenho que dar um valor a essa execução. Porque quando eu mandar citar, através do oficial de justiça, o executado, eu tenho que dizer para ele quanto é que ele tem que pagar. Então, não pode ser uma sentença ilíquida. Perfeito. O que acontece? O juiz elaborou e tornou a líquida a conta, tendo aberto um prazo para vocês se manifestarem. Então, a sentença ilíquida e o juiz lá apurou um valor, e a partir do momento em que ele apurou esse valor, ele abriu prazo. Ele abriu prazo para que as partes se manifestassem. Reclamante e reclamado. Tá? Reclamante e reclamado, para que ela se manifestasse. O que foi que aconteceu? A parte ré ficou calada. Ela não se manifestou sobre os cálculos. Entretanto, você, tá? Você que advoga para o autor, está escrito aqui em cima que você advoga para o autor, você defende o exequente. Você fez o quê? Você impugnou, tá certo? Você impugnou. Então, enquanto a empresa não fez nada, você fez tudo. Você impugnou esses valores aqui que o juiz apresentou como sendo o valor da execução. Pois muito bem. O que foi que aconteceu depois disso aqui? O juiz, ele disse, tá? O juiz, ele indeferiu a sua impugnação e prolatou a sentença. Prolatou a
sentença. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Prolatou a sentença. Quando ele prolatou a sentença, ele abriu prazo para que o reclamante e para que a empresa, né, se manifestasse, tomasse uma atitude. Deste momento aqui, tá, que o juiz concedeu prazo para se manifestar acerca desta sentença aqui, tá bom? O que foi que aconteceu? A empresa garantiu o juízo e opôs embargos à execução. Ok? E você apresentou impugnação e contra-razões aos embargos à execução. Tá certo? Então, quando o juiz intimou dessa sentença, o que foi que aconteceu? Você, advogado do reclamante, apresentou uma impugnação aos valores e a empresa garantiu o juízo para poder embargar a execução. Este aqui é o cenário, é o resumo do comando da questão. Agora nós vamos às perguntas. Diante desta circunstância, diante deste contexto, assinale a alternativa correta. Letra A, você deverá sustentar em contraminuta você, advogado do autor. Quem é você? Eu sou advogada do reclamante, do exequente. Deverá sustentar em contraminuta aos embargos, tá? Contraminuta aos embargos, bem aqui, que a ré apenas poderia questionar a sentença de liquidação por meio de embargos à penhora. Ou seja, o que a letra A está dizendo? Está dizendo que você aqui, nas contrarrazões aos embargos, deve alegar que essa medida adotada pela empresa, embargos à execução, está errado. Está errado porque, na verdade, deveria ser embargos à penhora. Mentira, está corretíssimo. É embargos à execução mesmo. Não teve constrição, não teve penhora, não teve bloqueio. Por que eu usaria embargos à penhora? A medida correta, sim, após a garantia do juízo, é embargos à execução. Ok? Então, letra A está errada. Letra B. Tendo em vista que a sua impugnação, você que defende o trabalhador, a sua impugnação foi rejeitada, né? Bem aqui o juiz ele indeferiu, a matéria atinente à sua impugnação de credor deve ser diversa, não podendo ser renovada a discussão da impugnação contra a liquidação, tá? Está dizendo aqui que o que você fez bem aqui, nessa impugnação, a matéria tem que ser a mesma desta impugnação aqui, não pode ser outra matéria. Letra C. Na sua contraminuta, assim como na impugnação do credor, ou seja, aqui e aqui, caberá apenas discutir a matéria relativa às razões pelas quais os valores apurados estariam incorretos, não havendo que se arguir acerca da não impugnação da ré à conta de liquidação por ser facultativa. Letra D. Está preclusa a arguição de matérias que impugnam os cálculos homologados em sede de embargos à execução, uma vez que a parte não apresentou a impugnação aos cálculos no momento oportuno, cabendo ao advogado do autor formular essa alegação na contraminuta. Muito bem, gabarito letra D, meus amores. Professora, pelo amor de Deus, eu não entendi absolutamente.
E aí, pessoas, tudo bem? Professora Kelly Cuesta aqui. Bora concluir, tá? Que em razão da conexão da internet que ontem estava bem ruim, nós não conseguimos concluir as duas últimas questões da prova objetiva do exame 42 da OAB, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tá? Então, vamos fazer aqui a conclusão, para que a gente possa, então, seguir para as próximas provas, para os próximos exames, combinado? Então, vamos lá, meus amores. Nós havíamos parado na questão 79. Questão 79, que é uma questão de execução e que é uma metodologia que a FGV já utiliza. Normalmente, as duas últimas questões trazem discussões sobre execução e recurso, tá? Questão realmente bem parte dessa fase de conhecimento, parte final de recurso e realmente a fase de execução. Então, a gente tem que ficar antenado com isso aí, tá? Então, a questão 79 é aquela questão em que nós estávamos discutindo a liquidação de sentença. Não é verdade? O juiz, então, ele proferiu uma sentença ilíquida, depois fez a liquidação dos cálculos, que vocês sabem que nos termos do artigo 789 da CLT pode ser por cálculo, arbitramento ou então artigo. O método mais usado é o método matemático do cálculo mesmo. Conferiu prazo para que as partes fizessem a impugnação. E qual é o prazo mesmo da impugnação? O prazo da impugnação é 8 dias, um prazo comum para ambas as partes. E nesse momento da impugnação dos valores ora liquidados, apenas o reclamante, o exequente, se manifestou. Apenas ele impugnou. A empresa ficou calada. Pois muito bem. A impugnação do reclamante, do exequente, foi admitida, foi acolhida pelo juiz? Não, ela não foi acolhida. E com isso ele proferiu a sentença de liquidação. Contra essa sentença de liquidação, ele intimou as partes para que se manifestassem. E em razão dessa sentença de liquidação, como é que nós temos agora o cenário? A empresa garantiu o juízo e opôs embargos à execução. E o exequente fez o quê? O exequente, ele apresentou nova impugnação e apresentou contra-razões em relação aos embargos à execução. Então, ele adotou duas medidas. Só que o que acontece? É possível, nesse momento dos embargos, que o exequente pudesse fazer isso? Sim, é possível que o exequente pudesse fazer isso, porque ele não perdeu nenhum prazo. O que não pode é a empresa agora querer tratar da impugnação em sede de embargos, quando ela deveria ter feito lá atrás, porque isso aí realmente já precluiu. O juiz, quando tornou líquida a sentença, conferiu prazo para que as partes impugnassem, e a empresa não impugnou. Então, precluiu. Agora, em sede de embargos, a empresa pode tratar da matéria da impugnação? Não, porque é questão preclusa. Por isso que a nossa alternativa é a letra D, tá? A alternativa é a letra D. Professora, e por que não pode ser a alternativa C de casa? Na sua contraminuta, assim como na impugnação de credor, tá? Letra C, na sua contraminuta, quem é você? Lembra, eu nunca posso perder o referencial de quem sou eu na pergunta. A pergunta diz que nós somos advogados do autor, nós somos advogados do reclamante, nós somos advogados do exequente. Então, eu nunca posso perder esse referencial. Então, na sua contraminuta, ou seja, na contraminuta que você fez contra os embargos à execução da empresa, assim como na impugnação de credor, caberá apenas discutir a matéria relativa às razões pelas quais os valores apurados estariam incorretos. Então, você vai usar as duas medidas para tratar a mesma matéria? Claro que não, né? Não teria sentido. Eu faço só um peticionamento, eu não tenho por que tratar das duas medidas. Então, esse apenas aqui matou. Por que não é a letra B, professora? Tendo em vista que a sua impugnação à conta do juízo foi rejeitada, sim, né? A minha impugnação, já que eu sou advogada do autor, não foi acolhida, ela foi indeferida. A matéria atinente à sua impugnação de credor deve ser diversa, não podendo ser renovada a discussão da impugnação à conta de liquidação
Claro que pode ser a mesma, já que ela foi indeferida. Se você está justamente no momento já que antecede eventual recurso, né? Porque a depender da decisão dos embargos de execução, você vai ter uma sentença em execução e a medida cabível vai ser o agravo de petição. Então, quer dizer que você não vai poder preparar isso para tratar isso em um eventual agravo de petição? Claro que você pode. Então, a letra B realmente está errada e a letra A a gente já havia combinado, conversado sobre ela. Tudo bem? Tranquilo, pessoas? Seguindo, então, para a nossa última questão, para que a gente possa fechar, finalizar, então, as questões objetivas de direito do trabalho e processo do trabalho desse exame 42 da OAB, tá? Então, bora lá. As irmãs Alessandra, Antônia, Alba e Aline foram dispensadas de seus empregos em 2024. Cada qual contratou uma advogada de sua confiança para ajuizar uma reclamação trabalhista, visando postular as horas extras. A Alessandra tem 58 anos de idade. A Alessandra tem 58. E a Antônia tem 65. A Alba tem 50 anos. E a Aline tem 61 anos, tá? De idade. Considerando a norma de regência, assinale a opção que indica os processos que terão prioridade de tramitação. Olha aqui o CPC vindo, né, para uma questão de processo do trabalho, e isso é possível, sim, nos termos do artigo 769 da CLT, todas as vezes que nós tivermos uma lacuna ou uma omissão na CLT, nós podemos tomar empréstimos do processo comum, né, digo, do CPC, desde que as regras do CPC não violem direito do trabalho. Nesse caso aqui, há algum tipo de confronto, violação? Não, pelo contrário, há realmente subsídio. E o que o nosso artigo 1048 do CPC, mais precipuamente, tá, no inciso 1, diz para gente que aquele que tem 60 anos de idade ou mais gozará de prioridade no trâmite processual. Então, aqui nesse caso é muito simples, né? Não tem mistério, questão presente, questão dada, tá? Dada. Quem é que tem aqui 60 anos de idade ou mais? Antônia e Aline. Com isso, o nosso gabarito é letra B de beijos no coração de vocês. Até a próxima. Segue aí resolvendo as questões. Lembra, são 11 questões de direito do trabalho e processo do trabalho. Vale muito, muito a pena. É mais de um quarto do que você precisa para sua aprovação. Sim, se você precisa de 40 questões, 11 questões é mais de um quarto. Então, assim, questões acessíveis, questões tranquilas, bora garantir juntos para que você tenha sucesso na primeira fase. Afinal de contas, eu te quero na segunda fase da minha mentoria em Direito do Trabalho. Beijos no seu coração, até a próxima. Tchau!